Olá, pessoal. Eu me chamo Robson, sou professor de História e hoje nós teremos uma aula sobre renascimento cultural. Mas antes, peço que você já curta o vídeo, compartilhe com os seus, se inscreva no canal para receber as próximas videoaulas aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre renascimento cultural, pensar um pouco sobre arte, pensar um pouco de mudança, transformação, o fato desse renascer diante de um tempo, diante de uma esfera onde ocorreram muitas transformações sociais, políticas e econômicas e também artísticas. É interessante nós pensarmos já de início, e essa obra de arte, ela já vai trazer algumas peculiaridades a respeito do Renascimento, que já vai ser a valorização estética, harmoniosa, otimista, o padrão, o ser humano em si. Essa obra, chamada da Criação de Adão, ela está na Capela Sistina, no Vaticano, feita por um dos artistas do Renascimento, que é o Michelangelo. Ele vive em 1475 a 1564, e que acaba trazendo essas ideias mais próprias, né, da valorização do corpo em si, tá? Do corpo humano. É interessante nós pensarmos que renascimento, renascença ou renascentismo é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV, XV e XVI. Em oposição à cultura feudal, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Denomina-se Renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, base para as transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Na escultura, a gente tem uma estátua de Baco, feita por Michelangelo, que também é uma possibilidade para pensarmos as características artísticas e também essa valorização da esfera humana. O movimento renascentista desenvolveu-se a partir do século XIV, nas cidades da Península Itálica, enriquecidas pela atividade comercial. Essas cidades atraíram de numerosos artistas, pensadores e alguns clérigos, nobres e comerciantes ricos, passaram a patrocinar a atividade artística. Uma característica muito forte desse patrocínio foi o chamado mecenato, que é um termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos, e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Os mecenas, que são esses burgueses, ricos, que tinham efetivamente a posse econômica, né, eles... vamos pensar, os burgueses, os príncipes, até os papas, eles financiavam e protegiam esses artistas que não tinham recursos econômicos para propor, né, as suas ideias, as suas visões artísticas a partir de uma certa característica própria, ou da figura do Papa, ou da figura de um burguês, ou da figura de um príncipe, né, essa valorização dessas camadas sociais durante esse tempo. Entre as famílias mais ricas de Florença, contava-se os Médicis, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se os mecenas generosos. Na imagem, nós temos o Cosmo de Médici, um dos mais importantes mecenas do Renascimento. Uma das principais cidades é Florença, ela é intitulada de capital das artes. O Renascimento começou em Florença, quando os poetas, os pintores, escultores e arquitetos criaram, entre os séculos 13 e 15, uma quantidade infinita de obras de arte. Aqui a gente tem a Ponte de Vecchio, na Itália, né, na cidade de Florença.
Há várias permanências da cultura medieval na renascentista, como a religiosidade católica e a preservação por parte de copistas, os monges copistas, e universidades medievais, de muitos dos textos utilizados pelos renascentistas. Entre os valores que distinguem a cultura renascentista da medieval, destacam-se, é bom pensarmos, o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo e o otimismo. Os principais fundamentos. Então, nós temos o antropocentrismo, do grego anthropos, que significa humano, e kentro, centro, ou seja, o homem no centro das atenções, tá? Que até então se diverge da posição do teocentrismo, que no período medieval nós teríamos Deus no centro das atenções. O racionalismo, que é uma ideia predominante agora no Renascimento, essa doutrina afirma que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato, como a origem do universo. O humanismo e o individualismo, ao individualismo em oposição ao teocentrismo, né, Deus, centro das atenções, e as concepções da filosofia escolástica. Essa nova concepção expressou-se nas artes plásticas e na literatura e fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outras. Nós temos na imagem uma representação artística, né, da forma ideal do ser humano, o ser humano como, né, a forma perfeita dentro de uma concepção geométrica ali, o círculo e o quadrado, pensando, né, no artista Leonardo da Vinci, quando ele acaba representando essa perfeição humana através do homem vitruviano. O humanismo, então, é uma volta, um retorno cultural, um retorno educacional aos valores da antiguidade clássica. Tá? Uma das características, nós temos estéticas ali que se apresenta diante dessa possibilidade teórica, é o Nascimento de Vênus, né, de Sandro Botticelli. O humanismo em si traz uma perspectiva de um programa educacional baseado no estudo da antiga literatura grega e romana. A atitude humanista para com a antiguidade diferia dos eruditos da Idade Média, enquanto estes buscavam adaptar o conhecimento clássico a uma concepção cristã do mundo. Os humanistas do Renascimento valorizavam a literatura antiga por ela própria, por seu estilo claro, elegante, pela sua percepção da natureza humana. Vocês podem perceber que as obras de arte no período renascentista, elas têm uma valorização essencial aos traços mais delicados e semelhantes da figura humana, e vai colocar o humano no centro de todas as atenções, a visão antropocêntrica. Com isso, os renascentistas, eles, diante do humanismo, eles voltam à premissa maior da ideia grega, que é o homem é a medida de todas as coisas. Que dentro de um certo significativo, tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval, que tem a ideia da universalidade. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se conhecia. Há também uma nova maneira de representar o mundo. Na pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixas em um fundo chapado. Já a pintura renascentista busca representar objetos pessoais e paisagens, como eram de fato no mundo real. Nas imagens que se apresentam, nós temos a Anunciação, datada do ano de 1020, de autoria do mestre de Tida, e do outro lado, nós temos a Anunciação, do artista Sandro Botticelli, que traz essas
perspectivas novas de representar o mundo, mas também com uma característica, né, própria dos valores estéticos do Renascimento. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento. Então, é uma tela que, ao leigo, né, que se faz observar, traz uma ideia de profundidade, né, então, a ideia mais longínqua, e a ideia de movimento, pessoas que se apresentam de forma dinâmica. Ao fundamentar as explicações sobre os seres humanos e a natureza na observação e na experimentação, e não mais em concepções e dogmas religiosos, os renascentistas impulsionaram o pensamento científico. As ideias e os valores renascentistas influenciaram as mudanças culturais observadas no continente europeu, a partir do século XVI, quando uma nova sociedade emergia, caracterizada pela circulação de mercadorias e de pessoas de diferentes regiões, pelo contato entre várias culturas e pela difusão mais rápida das informações e ideias. Dentro dessa possibilidade do Renascimento, há as chamadas fases. Tá? Então, a gente tem, na primeira fase, chamado de Trecento, o ano 300, então do século XIV, manifesta-se predominantemente na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, polo político, econômico e cultural da região. Entre alguns artistas, nós temos o Giotto, o Boccaccio e Petrarca, estão entre os mais representativos. A imagem a gente consegue observar a obra Lamentação, do Giotto. Numa segunda fase do Renascimento, temos o 400, o ano 400, século XV, o Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo o seu auge. Nesse período, é interessante pensar como atuantes Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, que já prenuncia esse último, certos ideais anticlássicos, utilizando-se da linguagem clássica, o que caracteriza o maneirismo, a etapa final do Renascimento, considerados os três últimos, o trio sagrado da Renascença. A obra de arte, A Coroação da Virgem, traz, né, as representações, né, as valorizações estéticas do Sandro Botticelli. A última fase do Renascimento é o Cinquecento. O Renascimento torna-se, no século XVI, um movimento universal europeu, onde ele sai da Península Itálica e ele acaba se integrando, né, a outros movimentos culturais. Tá? Não, é interessante nós pensarmos que não é contínuo, tá? Não é linear esse acontecimento. Em vários momentos, em várias em composições territoriais, em sociedades, o Renascimento ele acontece de forma diferente. É interessante que nós temos essa possibilidade de um renascimento na Península Itálica, tendo, no entanto, iniciado uma certa decadência. Ocorrem as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica. Na imagem nós temos o estilo Barroco, é um altar plateresco da Igreja de Santa Maria, na Espanha. Ainda sobre o Cinquecento, na literatura atuaram Ludovico Ariosto Torquato, Tasso e Nicolau Maquiavel. Já na pintura destacaram-se o Rafael e o Michelangelo. O Renascimento marcou o declínio das bibliotecas de tipo monástico. As primeiras coleções particulares dos humanistas podem ser consideradas como o ponto de partida das bibliotecas modernas. Sobre Michelangelo, nós temos uma visão parcial a obra no teto da Capela Sistina, feita por esse artista.
O grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina estabelece uma narrativa do Velho Testamento, desde o Gênesis ao Dilúvio, que se juntou na parede do altar, uma enorme composição plena de dramatismo, interpretando o julgamento final, o juízo final, 1536 a 1541. Como ele, também, nós temos um exemplo de escultura. Nós temos a escultura de Davi, 1501 a 1504. Nós temos também a escultura de Moisés, feita em 1513 a 1515. Sobre Nicolau Maquiavel, ele é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo, como realmente são e não como deveriam ser. O Príncipe, a obra, é provavelmente o livro mais conhecido de Maquiavel. É interessante pensar que esse livro, os interesses do Estado, são acima dos interesses dos indivíduos. É interessante pensar que os fins justificam os meios, diante da concepção da ciência política de Maquiavel, e também que o homem é prudente, que deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. Na imagem, nós temos um autorretrato de Nicolau Maquiavel, uma pintura de Santi di Tito, que traz essa peculiaridade do escritor. Sobre Leonardo da Vinci, é necessário nós pensarmos que ele foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente o seu maior gênio. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ufa, né? Muitas peculiaridades e também de formação que esse artista vai ter. Ele é conhecido principalmente como pintor de duas das principais obras mais famosas, vamos pensar, no mundo, que é a Mona Lisa e a Última Ceia. Nós temos aqui um self-portrait do Leonardo da Vinci. Essas são as obras, a Mona Lisa e a Última Ceia. Ainda sobre essas características do Renascimento, revela uma tridimensionalidade, uma presença, uma individualidade e profundidade psicológica não encontradas em obras anteriores, com os medievais, com outros artistas dos períodos anteriores. Vocês podem perceber aqui no casamento de Arnolfini, né? Então, tem uma perspectiva de profundidade e tem uma perspectiva à frente, né? De um primeiro plano. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, é uma obra exemplar da relação do Renascimento com o humanismo e o classicismo. Vocês podem perceber, no centro dessa tela, nós temos os grandes filósofos do período clássico, Platão e Aristóteles, diante de outros, que estão ao lado. Rafael se dedicou a temas religiosos e da mitologia greco-romana. A sua maior contribuição à pintura foi a representação realista e harmoniosa de figuras humanas, que dão uma sensação de movimento. Outro interessante para pensarmos a possibilidade heliocêntrica, que até então, no período medieval, nós tínhamos a característica geocêntrica, a Terra seria o centro do universo, e agora com os estudos de Nicolau Copérnico e depois com Galileu Galilei, nós temos a possibilidade do Sol ser o centro das atenções, o centro do universo, numa perspectiva heliocêntrica. O físico, que depois vai, consequentemente, dar base para os estudos da lei da gravitação de Isaac Newton.
O físico e o astrônomo italiano Galileu afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo. Galileu negou-se a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua. Então, ele foi obrigado a negar aquilo que ele pensava. Na arquitetura, entre as características da arquitetura renascentista, temos a retomada do modelo centralizado de templo, desenhado sobre uma cruz grega e coroado por uma cúpula. Vocês podem perceber que muitas igrejas, templos desse período renascentistas possuem uma arquitetura que tem uma característica de cruz, a cruz grega, e possui uma característica de cúpula. Na imagem, a gente consegue perceber a cúpula de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. E o Renascimento fora da Itália, fora da Península Itálica. Nós temos o Hieronymus Bosc, o Pieter Bruegel, Banquete de Núpcias, né, o Jardim das Delícias. Nós temos o El Greco. Ele nasce na Grécia, mas boa parte do seu desenvolvimento artístico e de vida é na Espanha. Então, nós temos o enterro do Conde Orgaz, temos a Vista de Toledo, o Albrecht Dürer, um alemão, nós temos um autorretrato desse artista. Na França, nós temos o François Rabelais, o Michel de Montaigne. Na Inglaterra, temos o Thomas More, o William Shakespeare. Na Holanda, temos o Erasmo de Roterdã. Portugal, Gil Vicente, Luís de Camões. A Espanha, Miguel de Cervantes. Algumas mudanças a partir do século XVI. Temos as grandes navegações na Península Ibérica, especialmente. O surgimento da imprensa, tá? Uma forma de publicar textos, livros, onde as pessoas possam ter acesso às informações ali estabelecidas. A imprensa ela foi desenvolvida em 1454 pelo gráfico alemão Johannes Gutenberg. É interessante criarmos uma tabela para diferenciarmos os valores do pensamento medieval perante o pensamento renascentista. Então, o pensamento medieval era teocêntrico, Deus no centro das atenções. A principal verdade era a Bíblia. A vida material não tinha importância. Existia uma possibilidade de um conformismo, um fato de estagmentar as ideias. A questão da natureza era uma fonte do pecado. Existia o ascetismo e o dogmatismo. Já o Renascimento tinha a valorização do antropocentrismo, o ser humano no centro das atenções. A verdade, a busca pelo conhecimento se dá pela experimentação, pela observação. A vida terrena e material também é importante. Há uma crença no progresso, nessa evolução permanente do conhecimento. A natureza, a beleza, onde o homem se insere. A ideia do hedonismo, também uma característica greco que traz essa possibilidade da perfeição. E a fé, diferente da razão. Fé uma coisa, razão outra coisa. A ciência moderna tem raízes renascentistas. As obras de arte e de literatura produzidas no Renascimento fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. Elas são referência até hoje para artistas, pensadores e apreciadores de arte. As mudanças nas artes plásticas, na literatura e nas ciências, com novas concepções estéticas e avanços nos conhecimentos, tiveram por eixo a valorização do humano e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural. Por isso, elas tornam evidentes as relações entre as mudanças na vida dos europeus e a produção cultural. É importante, gente, nós ressaltarmos, ainda no nosso tempo,
século XXI. Sem liberdade, não há arte. A arte resiste e persiste. Deixo com vocês a tabela de imagens utilizadas nessa videoaula. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Então, até uma próxima videoaula. Um abraço e até mais.